Tava com saudade de vocês. Eu sei que o Corinthians precisa vender alguém. E que se tiver que sair, que saia apenas um. A gente não tem risco de perder os dois. Se perder, vai perder um só. O que eu posso falar do Memphis, o que eu falei desde que eu cheguei aqui, seria muito bom a gente contar com ele jogando. Diniz, boa noite, tudo bem? Marco Belo, Rádio TMC. Diniz, hoje o Corinthians ele pressionou bem alto a equipe do Remo, recuperou muita bola e acabou atacando com muitos jogadores, né, ao mesmo tempo. Deu para ver que vários jogadores atacaram. Foi algo que você preparou durante esse tempo da Copa para esse jogo especificamente, ou seria o jeito do Corinthians jogar a partir de hoje, dessa forma como jogou hoje? Obrigado. Primeiramente, boa noite. Estava com saudade de vocês. Na realidade, isso não foi que a gente treinou só agora. A gente já vinha treinando essas situações antes da parada. Eu gostaria de falar sobre esse tempo que, às vezes, a mídia repercute de uma maneira assim: o time treinou 25 dias para jogar e 25 dias são suficientes para você fazer um monte de coisas, e não tem nada a ver isso. Nada a ver. Eu acho que assim, a minha grande pré-temporada talvez tenha sido o momento que eu cheguei e aquele monte de jogo junto, e a gente conseguiu ir treinando no meio do caminho e fazendo correções pontuais. Porque se a gente reparar agora, a gente praticamente ficou 60 dias sem ter jogo. E a gente ficou praticamente um mês e depois tendo 20 e poucos dias para poder estrear. Os jogadores chegaram, então a gente tinha que dar exame laboratorial, exame físico, gastamos 3 dias com isso. E aí resgatar a melhor forma física dos jogadores, a forma técnica. E a parte tática a gente começou a trabalhar semana passada. Assim, então fizemos umas 4, 5 sessões de treinos muito específicos de parte tática. E você não faz mágica com esses dias todos. Eu acho que a gente conseguiu voltar nessa condição por alguns motivos. A gente já tinha treinado situações como essa. Se você pegar o jogo do Penharol aqui, a gente teve um primeiro tempo bem parecido com o de hoje. A gente terminou jogando muito bem contra o Grêmio, também atacando com muita gente. Principalmente depois que a gente tomou o gol lá, e o segundo tempo a gente saiu muito bem de trás e chegava com muita gente na frente. Então, assim, é uma soma do que a gente treinou e do que a gente jogou no primeiro momento que eu cheguei, a maneira como os jogadores se cuidaram nas férias, que chegou todo mundo numa condição razoavelmente boa, e mais esse pedaço de preparação. Então, essa soma dessas coisas que fez com que a gente fizesse hoje um primeiro tempo excelente, um segundo tempo razoável só. Diniz, boa noite. Iago Rudá, do GE. Eu queria falar justamente sobre essa diferença do primeiro para o segundo tempo, que você classificou como razoável, para entender assim, os estímulos que você tem dado pro Corinthians nesses treinamentos e o que é mais importante para você. A pressão ofensiva que o Corinthians conseguiu imprimir no primeiro tempo ou o controle tático que o Corinthians conseguiu colocar no segundo tempo. O que é mais importante no seu trabalho e o que é mais difícil de trabalhar? Obrigado. Eu acho que a pressão é um controle tático também. Eu não acho que no segundo tempo a gente teve um controle tático. A gente baixou a intensidade em todos os sentidos. E aí, soube controlar a marcação, obviamente o time se defendeu muito bem. Praticamente não teve nenhuma chance de gol, o Remo. Mas não foi um controle que se a gente não conseguir jogar, a gente vai ter que marcar bem, né, como fez. Mas não era uma previsão, era previsível de uma certa forma de baixar o ritmo, mas não foi isso que a gente queria que tivesse acontecido no segundo tempo. Eu gostaria que o time tivesse continuado pelo menos mais um pouco de tempo com uma intensidade mais alta. Mas é o primeiro jogo, obviamente que os jogadores também, depois do primeiro tempo e com 3-0, tem uma certa acomodação do resultado, tem um desgaste físico, porque é o primeiro jogo depois de 2 meses praticamente que eles estavam jogando. Então, assim, se você pegar na soma geral dos 2 tempos, foi um jogo muito bom do Corinthians. Diniz, aqui à sua direita, boa noite. Luiz Fabiani, da Bandeirantes.
Seus posicionamentos antes da janela de transferência sempre foram de uma importância maior de manter o elenco do que propriamente de contratar jogadores. Os posicionamentos públicos da diretoria, até mesmo a situação financeira do clube, dizem que o clube tem que fazer algumas vendas significativas, seja agora ou ao final da temporada. Até que ponto você e a diretoria do Corinthians estão alinhados para essa janela que vem quanto à saída de jogadores e essa necessidade do Corinthians em vender? Eu acho que a gente está muito alinhado. Eu sei que o Corinthians precisa vender alguém. Talvez um jogador que... E tem que ser um jogador que entre um recurso grande para poder valer a pena. Então eu sempre soube disso. Se a gente pudesse segurar todos, para mim seria ótimo. Mas eu não sei até que ponto o Corinthians vai conseguir. E que se tiver que sair, que saia apenas um. E se a gente conseguir contratar alguém pontualmente, a diretoria também está se esforçando para fazê-lo. Diniz, aqui do ladinho. Boa noite, Bianca Molina, Canal Gold. Ainda indo nesse sentido, a gente pôde acompanhar a parte do treinamento aberto, né, na última segunda-feira, e a gente viu que em boa parte do tempo tu ficaste conversando com o presidente do clube, Osmar Stabile. Quero saber como anda essa conversa com vocês em relação ao transfer ban, que hoje o Corinthians não tem possibilidade de contratação, mesmo assim tu sentes que a direção do Corinthians está indo ao mercado e dando, né, olhando o cenário para entender o que pode ser feito quando vir a pagar as 4 dívidas. E queria te perguntar qual é a situação do Ranieri e o que o elenco achou do gramado, já que hoje foi efetivamente a primeira amostra, né, depois de a reforma. Obrigada. O gramado hoje ele correspondeu bem. Tava na segunda-feira, a gente achou um pouco estranho, estava um pouco mais alto, ainda estava um processo precisava fazer uma descompactação maior do gramado. Eles fizeram e estava em boas condições. Não está ideal, mas a gente acredita que mais alguns jogos que a gente vai jogar aqui, ele vai ficar em condições plenas. Então ele atendeu de maneira satisfatória no jogo de hoje. Em relação ao transfer ban, que eu sei assim, a diretoria está se esforçando ao máximo para poder resolver essa situação. Diniz, aqui, boa noite, Henrique Vilhote, Central de Não. Diniz, ainda na esteira das 2 perguntas anteriores sobre questão de janela de transferências e tudo mais, você falou sobre vender apenas um atleta, se possível, em relação a um atleta de valor maior. Mas, no meio de campo, você tem 2 dos atletas que são mais apontados a rumores de transferências, que são o André e o Breno Bidon. Pensando na eventual perda de um dos 2, ou até dos 2 eventualmente, como você já prepara o elenco para uma eventual perda de um desses atletas? Como você analisa um eventual substituto para essa função que é tão importante no seu jogo de meio campo? A gente tem o jogador que a posição que a gente tem mais jogadores é nessa posição, mas a gente não tem risco de perder os 2. Se perder, vai perder um só. Opa, Diniz, boa noite. Yuri Medeiros da Itatiaia. Por conta dos transfer bans, existe a possibilidade do Corinthians ou não contratar nesta janela ou fazer poucas contratações, 1, 2 jogadores, enfim, não reforçar tanto o elenco assim. Com esse cenário, você e a sua comissão técnica, vocês cogitam promover jogadores da equipe sub-20, jogadores que você está observando, como Luizinho, Iago, Bahia, pela escassez, pela falta de reforços, vocês trabalham com essa possibilidade, promover de forma fixa na equipe profissional? Obrigado. Em todos os lugares que eu trabalhei, eu tenho um olhar para as categorias de base, então não vou olhar por conta do transfer, não. Eu vou estar sempre olhando. E obviamente que a gente tem que ter cuidado para lançar, averiguar se o jogador está pronto para ser lançado, se vai corresponder. Isso está sendo feito desde o dia que eu cheguei aqui. Diniz, boa noite. Té Bueno do Bate Fundo Esportivo, parabéns pela vitória. Você comentou sobre essa parada da Copa do Mundo, que ela é muito importante para vocês descansarem e para vocês fazerem alterações. Queria saber, tendo em vista a partida de hoje, a grande vitória do Corinthians aqui, você acha que já surtiu algum efeito hoje, esse tempo para descansar, esse tempo para treinar, fazer correções do primeiro semestre, treinar novas estratégias, novas formações, enfim? Então, eu falei isso lá eu aproveitei a primeira pergunta e contextualizei justamente o que você está perguntando agora. Não existe mágica com 25 dias para ninguém. Essas críticas que eventualmente vão fazer em alguém que perdeu o jogo, elas são muito infundadas. Fala assim, é uma crítica que cabe para o torcedor, mas para quem é do meio do futebol, vocês não deveriam fazer.
Então, geralmente quem perdeu 1, 2 jogos. O que é que fizeram? 1 mês, 25 dias. Não tem muita coisa para fazer. Os jogadores descansaram 1 mês, que eu disse. Aí você vem, você tem que recuperar, os jogadores têm que treinar e também tem que descansar. Não dá para você treinar direto. Então nós pegamos os primeiros dias, fizemos treinos, 2 períodos em boa parte deles, e depois desses 10 dias a gente teve que dar uma folga, senão você estoura o jogador fazendo a intertemporada. Depois tem que ir baixando a carga de treinamento e fazendo ajuste tático. Mas não é uma coisa que você vai sair porque teve esse período e o time que não estava bem agora vai ficar ótimo. Não existe isso. Eu falo para você, o Corinthians, ele vai somando, na minha chegada, vai somando aquilo que a gente trabalhou desde o começo. Se fosse só esses 25 dias, a gente jamais ia fazer o primeiro tempo que fez. Impossível seria. É muito argumento tático para jogar, que as coisas vão se sedimentando. E também foi só um jogo. A gente, domingo é uma outra partida, um outro cenário, a gente tem que preparar o jogo e procurar crescer, corrigir o que aconteceu hoje, procurar e achando soluções jogo a jogo, e jogos vão acontecendo, você vai fazendo correções, mas não existe isso dos 25 dias foram a coisa determinante para a gente poder fazer um jogo que a gente fez hoje. Não é isso. Diniz, boa noite, Beatriz Mainetti aqui do portal Meu Timão. O Corinthians apresentou uma melhora tanto defensiva quanto ofensiva significante desde a sua chegada. Só para contextualizar, hoje o Corinthians chegou a 23 gols com você no comando e feitos na realidade, né? Tinha apenas 21 antes de você chegar e tem apenas 12 gols sofridos com você contra 19 antes, isso tudo em 2026. Eu queria pedir uma avaliação do trabalho realizado até aqui e perguntar se esse time do Corinthians já tem a sua cara. Muito obrigada. Minha cara eu já falei para vocês, vou repetir. Minha cara é um time que tenha vontade, que tenha coragem, que seja solidário. Então essa cara teve desde o primeiro treino e do primeiro jogo contra a Platense. Os argumentos táticos eles vão aparecendo conforme o tempo vai passando, os jogos e os treinamentos, que a gente vai aproveitando. Então tem uma tendência da gente ir dominando mais as fases do jogo conforme o tempo passa e a gente consegue fazer as correções nos treinamentos e nos jogos. Diniz, Márcio Reis aqui, Rádio Crack Natura 17. Por mais que você diga que vai sair apenas um jogador, ou possivelmente será só um jogador que saia, o Corinthians precisa fazer caixa. E são 180 milhões que é previsto para entrar, ou seja, alguns jogadores terão de sair. Você acha que você, a parte do treinador, um time que está com 4 transfer bans, não consegue contratar nesse momento, e tem essa eminência de jogadores saindo. Para você, uma solução seria, caso você perca mais de 2 jogadores, optar por um campeonato só? Não, essa não é uma solução, nunca foi para mim. Obviamente, você não tem certeza do que vai acontecer. A gente vai procurar fazer o melhor possível para caminhar nas 3 frentes. E como você disse, a gente deve se perder poucos jogadores. O Corinthians, obviamente, vive um momento financeiro delicado, todo mundo sabe disso, senão não teria 4 transfer bans. Isso é uma coisa, um acúmulo histórico que recai agora sobre essa diretoria, e eles estão tentando fazer o melhor para poder nos ajudar e tocar o clube. Então, se tiver que vender um outro jogador, vai vender, a gente vai procurar fazer o que for possível para que essa perda não seja sentida. Diniz, aqui Bismarck Rodrigues, Rádio Coringão. Foi noticiado recentemente que teria o desejo, né, do staff do Guinegão dele ser vendido nessa janela ou na próxima, né? E ele não foi relacionado para a partida de hoje. Gostaria de saber se tem a ver com isso, se é um jogador que você e a comissão e a diretoria entendem que está com outra mentalidade, outro pensamento nesse momento. Obrigado. Eu não entendi, teve horas que eu não entendi algumas palavras que você falou do staff do Guinegão, você falou? Isso. Foi noticiado recentemente que teria um interesse em vendê-lo nessa janela. Então, isso eu não sei. E o final da pergunta, como é que foi? Se esse é um dos motivos para ele não ter sido relacionado na partida de hoje. Não, nem estava sabendo, então esse não foi o motivo. Eu vou fazendo, na medida que os treinamentos vão acontecendo, eu vou avaliando e vou procurar trazer sempre os jogadores que eu vou sentindo que tem
mais chance de contribuir para aquele jogo. E o Guinegão está bem nos treinamentos, como outros jogadores estão bem, mas a gente não consegue trazer todo mundo. Ô Diniz, eu não gosto de fazer duas em uma, mas eu preciso abordar dois assuntos que não foram tratados ainda. O primeiro é mais tranquilo. A jogada do 2-0 foi um puta de um contra-ataque bem feito. Lá começa com Caio César, se eu não me engano, na lateral direita e termina com ele fazendo o gol. Bandeira ia cometendo um pecado, o gol foi validado pelo VAR. Eu queria saber se você, como técnico, está orgulhoso desse lance, dessa jogada. E sobre Memphis Depay, o caso está com a diretoria, obviamente, mas como isso impacta no seu planejamento, nesse futuro próximo, e você acredita que teremos uma definição na segunda-feira? Bom, não sei quanto que vai ser a definição. O que eu posso falar do Memphis, o que eu falei desde que eu cheguei aqui, seria muito bom a gente contar com ele, um jogador totalmente diferenciado, decisivo nos momentos importantes. Então, se a gente conseguir contar com ele, vai ser ótimo para nós, o que a gente espera, e a diretoria está tocando isso também da melhor forma. Em relação ao gol, foi um gol bonito, o primeiro gol foi bem bonito também. A equipe criou muita situação de gol no primeiro tempo hoje. Eu acho que eu fiquei bem feliz da maneira como as jogadas foram construídas. Diniz, boa noite. Antônio Vinícius, Auriverde Brasil. Sobre um jogador de hoje, gostaria de ouvir você falando sobre o André. Durante o primeiro semestre acabou tendo aqueles problemas de expulsão e tudo mais, mas que nos últimos jogos, contra o Grêmio, antes da parada, fez 2 gols. Hoje também fez um grande jogo. Queria te ouvir um pouco sobre a atuação do André e sobre esse bom momento que ele tem vivido nas últimas partidas. Se você conversou com ele, o que foi determinante para ele voltar a ter uma sequência de boas atuações. Obrigado. Eu acho assim, não tem uma coisa determinante, uma coisa só. Eu acho que é o tempo, o esforço do André, a maneira como ele se comporta nos treinamentos e principalmente o imenso potencial que ele possui. É um jogador que tem tudo para fazer carreira na Europa. É um jogador que tem muita energia física, tem muito boa técnica, tem um talento natural para se aproximar da área e fazer gols, que é uma coisa muito rara de jogadores da posição dele. Então o André tem tudo para brilhar e muito numa carreira internacional. Diniz, Lucas Belotti da Rádio Band News FM, boa noite. Quando você chegou no Corinthians parecia até uma outra realidade, né? Mas agora o time está em 7º, muito próximo de uma zona de classificação para a Libertadores e próximo de praticamente todos os times, exceção a Palmeiras e a Flamengo. Queria te ouvir sobre esse momento no Campeonato Brasileiro, o almejo do Corinthians agora, garantir essa vaga na Libertadores, talvez tentar uma pontuação para se aproximar desses 2 primeiros e o seu nível de satisfação de deixar uma parte de baixo, uma briga contra o rebaixamento, para uma briga por uma vaga na Libertadores em 4 meses de jogo, sem contar a Copa. O nível de satisfação é alto, porque o Corinthians, pelo tamanho, pela grandeza, por tudo, pela sua história, é muito ruim quando fica na parte de baixo da tabela de classificação. Então a gente está fazendo de tudo para colocar o Corinthians onde ele tem que estar. E a gente vai sempre olhar jogo a jogo e procurar fazer o melhor possível. A gente tem um Bahia, jogo difícil na Fonte Nova, que a gente vai procurar fazer o nosso melhor. A gente vai tratar um jogo de cada vez e entregar todas as nossas energias para que as coisas aconteçam de maneira positiva. Aqui, Diniz, Daniel Soares, aqui no fundo. Mais uma vez falando sobre o Breno Bidon, hoje participando novamente de Gol. Um novo ciclo de seleção brasileira começa em breve. Bidon é um dos jogadores mais valiosos aí do Corinthians. Você tem essa conversa com ele de ficar no Corinthians, talvez pensando em seleção, já que tem uma próxima convocação já em setembro. Seria o melhor você ver o Bidon pronto já para estar nesse ciclo, a partir para a próxima Copa do Mundo? Eu vejo que ele tem tudo para estar no próximo ciclo. E ele continuando a fazer o que ele vem fazendo, principalmente desde o ano passado para cá, ele é um postulante claro aí para poder fazer parte do próximo ciclo, e não só ele. Eu acho que Mateuzinho, Bidu, André, tem muita gente no Corinthians que tem possibilidades de... Hugo Souza nem se fala, que já podia ter dado já nessa Copa. Eu acho que tem muita gente que pode sonhar e realizar esse sonho. Obrigado, Diniz. Boa noite a todos. E vai, Corinthians.